para falar um pouco mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o Davi Andrade Silva. Ele é tributarista com especialização no setor de agro. Davi, bom dia, obrigado por atender aqui o jornalismo da Nova Brasil. Muito bom dia, Roberto. Bom dia, Camilo. Bom dia a todos que nos acompanham. Sempre um prazer, Bom dia. Prazer é nosso. Quando a gente fala nessa questão de tributações e do setor do agro, que está sempre sendo enaltecido, né, por sua participação na economia nacional, como é que foi o ano de 2024 para o setor? Ele está menos burocrático, vamos dizer assim, no que diz respeito a essa questão de impostos, ou não mudou muita coisa, Davi? Olha, Roberto, o setor ele conquistou alguns pontos importantes na reforma tributária, né? A legislação continua a mesma, ainda confusa, como sempre. Nosso sistema tributário é o mais confuso do mundo, né? O mais burocrático do mundo. Nós temos uma carga tributária, se você olhar para a média dos países, é uma carga tributária que não atravessa muito para o ponto maior, ela está ali na média, 34% do nosso PIB, mas é uma carga tributária, é uma tributação muito... Opa, perdemos aí o contato com o Davi. Deu uma congelada na imagem dele, a gente vai tentar... Ô, Davi, vamos retomar o contato. Agora sim, você dizia que é uma carga tributária que está mais ou menos de acordo com aquilo que a gente observa no cenário internacional, e você ia falar, uma carga tributária muito quando tivemos a interrupção. Desculpem aí, deve ser um problema aqui na minha internet, perdão. Imagina. Bom, é uma carga tributária muito complexa, né? As empresas gastam muito para cumprir com essa integridade, né? Com as normas fiscais brasileiras, né? É uma carga tributária que não é excessiva, sob o ponto de vista do PIB, mas ela é muito complexa. E se a gente considera o que o Estado entrega, né, Roberto, de volta para a população, aí nós vamos sentir que a carga tributária brasileira é realmente excessiva, porque nós somos muito tributados e recebemos muito pouco do Estado. Em relação ao setor do agro, o setor conquistou pontos importantes nessa reforma, né? Uma parte da reforma foi aprovada agora, no final de 2024, outra parte vai ser discutida no Senado em 2025. Né? Aprovou-se a matriz principal da reforma tributária, que são os tributos, o chamado IVA dual, né? Que é o IBS no plano subnacional, o CBS no plano federal, somados ambos os tributos, eles conjugados formam o tal do IVA dual, né, que foi criado por essa reforma tributária, e essa discussão avança agora em 2025. O setor conquistou pontos importantes na reforma, né, a questão da cesta básica nacional de alimentos, a isenção para pequenos produtores rurais, a manutenção da isenção da imunidade para os produtos exportados. Então, o agro conquistou importantes vitórias nessa reforma tributária. E como não deveria deixar de ser, né, Roberto, né, Camilo? Porque o setor do agro é importantíssimo, é a força motriz da nossa economia. Para vocês terem uma ideia, em 2023 o Brasil conquistou a posição de maior exportador de produtos industrializados do planeta. Hoje o agro produz alimentos suficientes para atender as necessidades calóricas de mais de 900 milhões de pessoas, quase 11% da população global. Né? Ano passado, 2023, nós atingimos uma super safra de 315 milhões de toneladas de alimentos. Então, o agro é muito importante no Brasil, é muito importante no mundo, né, Roberto? Sem dúvida. E a gente tem que manter essa posição. Agora, Davi, eu acho que isso é um ponto mesmo, né? Quando você fala que a nossa carga tributária ela é efetivamente mais ou menos par e passo com o que acontece no outro cenário internacional, em outros países, é bem por aí mesmo. Acho que o grande problema é esse que você citou, a falta de devolução desse imposto para o brasileiro de um modo geral. Agora, quando você cita a questão dos avanços que a gente teve nessa reforma tributária, isso é um indicativo que os próximos anos serão mais alvissareiros, serão mais otimistas para o setor do agro, mais do que já é? Ou isso demora um pouco mais, tem um prazo aí de transição mais longo? Roberto, essa reforma tributária tem um prazo de transição longo, que vai até 2033. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte, sabe? O próprio agro, na verdade, é um conjunto de várias matrizes de negócio, né? Quando a gente fala do agro em geral,
a gente fala de um contexto de vários agentes da economia ali dentro do agro. Então, é muito provável que a reforma tributária vá atingir efeitos diferentes para agentes diferentes que estão no contexto do agro. A gente vai ter que aguardar muita coisa. Ano que vem começam as discussões em relação a tal alíquota referência. Alíquota referência do IVA dual. Hoje as estimativas são algo em torno de 28, 28,5%. Isso é certamente o maior IVA do mundo, né? O maior IVA do mundo hoje é da Hungria, com 27%. Pelas estimativas do próprio Ministério da Fazenda, é algo em torno de 28, 28,5%. E essas alíquotas ainda vão ser discutidas a partir de estudos do TCU. A reforma tributária nesse ponto é muito complexa. Então nós vamos aguardar em 2025 essa discussão. Eu acho que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, sabe, Roberto? Tem muita coisa para acontecer para a gente saber se exatamente, em relação ao agro, a reforma de alguma forma foi benéfica ou não. Foi benéfica no geral, mas ela impacta de formas diferentes, modelos de negócio diferentes, né? E eu acho que vale a gente perguntar também, Davi, para o consumidor, esse também vai ter que esperar esses efeitos e impactos, se vai beneficiá-lo também? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós é que pagamos a conta no final da cadeia, é o consumidor que paga o tributo, né? E a gente vai enfrentar diferentes efeitos dessa reforma tributária, sabe, Roberto, Camilo? Por exemplo, o setor de serviços, a gente fala muito disso, o setor de serviços foi terrivelmente impactado pela reforma tributária, é o que está pagando a conta. E todo mundo depende de serviço, né? O setor do agro depende de serviço, a indústria depende de serviço. Então, evidentemente, se o serviço sente na ponta um aumento da carga tributária, que ao final e ao cabo vai ser repassado para o consumidor, mas é um aumento da carga tributária que impacta a sua matriz de negócio. Então, se o serviço é impactado, e se o serviço também é da cadeia do agro, é da cadeia da indústria, da cadeia do comércio, essas atividades certamente também serão impactadas por um aumento da carga tributária do serviço. Então, é muita coisa ainda para acontecer. Eu sou crítico, Roberto, me permite, essa reforma tributária. Acho que ela veio no momento errado, foi pouco discutida, né? O Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado discutiu muito pouco os efeitos dessa reforma. Foi aprovada assim com assodamento, e eu acho que de fato ela não foi uma boa reforma tributária em vários aspectos, sabe, Roberto? A ver, né? Aguardar. Davi, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui. Muito obrigado por atender o jornalismo da Nova Brasil e um bom final de semana para você. É sempre um prazer, uma honra, um bom final de semana a todos.